Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Alvorada em Pauta. O convidado de hoje é o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. A gente vai conversar sobre mobilidade urbana, revitalização de equipamentos públicos, economia e atrações culturais. Olá, prefeito. É uma satisfação te receber no estúdio da Alvorada. Primeiro, eu que agradeço a vocês pelo convite, viu? Trabalhei tanto tempo no rádio, né? E tanto tempo também ouvindo a Alvorada. Estar aqui para poder falar com o seu público, para mim é uma satisfação muito grande, e hoje como prefeito da cidade. Damião, você assumiu interinamente a PBH logo no início de janeiro. Como tem sido equilibrar os compromissos firmados pelo programa chefiado por Fouad Noman e um mandato que seja realmente seu, com a sua cara? Eu lembro a todos que eu não tenho essa preocupação e principalmente a vaidade de ter o mandato com a minha cara. O mandato tem o nome, a gestão tem o nome de Fouad Noman, né? E vai até o dia 31 de dezembro de 2028. Mas tem também a consciência de que as pessoas, quando votaram no Fouad, votaram em mim. Nós dois estávamos na urna e o nosso número era 55. Então, as pessoas já têm consciência de que a gente é o prefeito da cidade, mas eu não tenho essa preocupação de colocar a minha cara. A minha preocupação primeira é de trazer o legado do Fouad, mostrar para as pessoas o que eu entendo que o Fouad gostaria de estar fazendo à frente da Prefeitura de Belo Horizonte nesses próximos 4 anos, porque conversamos muito para isso. Para entender um pouco mais da cidade, ele teve apenas 2 anos e meio à frente da Prefeitura, ele também era um vice que assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte, então nós temos esse desafio. Ele teve o dele, eu tenho o meu agora, mas sem a preocupação de mostrar a minha cara. A minha preocupação é fazer que o povo de Belo Horizonte se sinta feliz em morar na cidade que ele mora. Prefeito, o governo de Minas pretende instalar praças de pedágio no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte. Qual a sua opinião sobre isso? Falei que eu sou contra a praça de pedágio, mas também não posso ser hipócrita de falar que eu não vou ao Rio de Janeiro com mais tranquilidade do que ando pelo interior do estado de Minas Gerais, né? Vou a São Paulo com mais tranquilidade do que ando pelo interior do estado de Minas Gerais. Então isso foi feito através do pedágio. A estrada é toda pedagiada para você chegar ao Rio, para chegar a São Paulo. O que eu entendo é que não é momento para isso. Nós não temos na estrada que liga Belo Horizonte a Lagoa Santa, por exemplo, a necessidade de um pedágio. Então eu falo por Belo Horizonte. Eu não vou falar se o governo está certo, se o governo está errado. Quem tem que falar sobre o governo é o governador. O que eu posso dizer é que eu não vejo necessidade em Belo Horizonte de uma praça de pedágio, principalmente naquela região, que é o vetor norte da capital. E então eu entendo assim, que não há necessidade de um pedágio ali. Mas se o governador entende que para melhorar as outras estradas que ligam aquela região, né, a Belo Horizonte, que ele faça o projeto, que mostre o projeto e que comunique esse projeto com as cidades. Porque o que a gente levantou é que Belo Horizonte pouco se falou, pouco se chamou Belo Horizonte para uma discussão sobre uma praça de pedágio. Veio apenas o anúncio. E isso ficou muito ruim não só para Belo Horizonte, mas para as outras cidades, e a gente sentiu isso também. Prefeito, a Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal aprovou hoje a constitucionalidade do projeto que prevê tarifa zero nos ônibus. Qual a opinião da Prefeitura acerca da gratuidade no transporte coletivo? À frente da Prefeitura, o que eu tenho que dizer é que nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Ninguém é contra a gratuidade de nada, né? Todos nós somos a favor. A pergunta que eu faço é quem vai pagar a conta e de que forma vai pagar a conta. Eu não posso chegar aqui e falar que vai ser de graça isso ou aquilo, sabendo que, o ônibus é de quem? Quem é que vai pagar essa conta e de que forma vai pagar essa conta? Nós vamos colocar essa conta no bolso de quem? Porque alguém tem que pagar a conta, né? Alguém vai pagar, porque os ônibus vão continuar rodando. Então não é se eu sou contra ou a favor da gratuidade. A pergunta que eu sempre fiz é quem é que vai pagar essa conta? Eu não vejo alternativa. Não vejo alternativa para o transporte que a gente tem hoje na capital, né? Nós já temos o problema de não termos um metrô com a qualidade que Belo Horizonte merece. Agora que vamos ter a expansão da linha do metrô. Então não é o que nós merecemos, não é o que nós queremos. Então por isso não tem como hoje eu oferecer
o ônibus de graça para o povo de Belo Horizonte. O que nós estamos fazendo é minimizar o impacto do preço da passagem no bolso do contribuinte. De que forma a gente faz isso? Hoje, por exemplo, com subsídio, porque senão a passagem teria um preço muito maior. Ainda sobre esse assunto, a proposta prevê que essa compensação financeira seja feita por meio do aumento da contribuição de empresas com mais de 10 funcionários. Ainda assim, você... A pergunta que eu faço é a seguinte: qual empresa acima de 10 funcionários que vai querer se estabelecer em Belo Horizonte? Por que vai se estabelecer em Belo Horizonte se há esse aumento? Ela vai para fora. E aí vai sair o quê? Hoje nós já temos um problema, e nós estamos trabalhando ele, que são as empresas, por exemplo, de startups, porque o nosso ISSQN tem um valor, né? É um percentual, cidades da Grande Belo Horizonte têm um outro bem menor. Essas startups estão indo para onde? Elas estão ficando em Belo Horizonte? Não, elas estão indo para a Grande BH. E o que você acha que vai acontecer com essas outras empresas? Elas vão ficar em Belo Horizonte para pagar essa conta? Não, não vão. Isso é bem simples. Não tenho como eu chegar para uma empresa e mostrar, ao invés de eu incentivá-la a ficar em Belo Horizonte, eu estou falando para ela que eu estou criando uma conta para ela pagar. Por que ela vai ficar em Belo Horizonte? E como ela ficaria em Belo Horizonte? Não é simples assim. Não é simples assim. E eu acho que existe muita politicagem e hipocrisia em cima das passagens de ônibus, e eu não quero participar dessa hipocrisia. Não vou participar dessa hipocrisia. Então, a princípio, você deve orientar a base do governo na Câmara a vetar? Respeito à Câmara, e todos sabem disso, eu sou ex-vereador, fui vereador por 2 mandatos, a Câmara que decide, né, as votações que serão feitas por lá. É a Câmara que tem que decidir o que ela quer para Belo Horizonte, né? E não é que eu vá indicar que ela vete ou que ela não vete. Eu tenho certeza que depois de mostrar todo o projeto, a gente vê que ele é inviável. Esse é o problema. Não é que eu sou contra ou eu sou a favor. Ele é inviável. Alguém tem que pagar a conta. E quem vai pagar essa conta? Essa que é a pergunta. Prefeito, ainda sobre mobilidade, você esteve recentemente em Brasília, onde se reuniu com representantes do primeiro escalão do governo federal. Um dos assuntos tratados foi a municipalização do anel rodoviário. Em que pé que está essa transferência de gestão e, na prática, em que isso beneficia motoristas e passageiros que passam por lá? Nós conseguimos êxito nas nossas conversas em Brasília, primeiro porque nós entendemos e temos que ter a humildade de entender que o anel rodoviário não é de Belo Horizonte, o anel rodoviário é do governo federal. Então nós estamos pedindo a municipalização. E antes não, antes a forma como acontecia era uma exigência do município de Belo Horizonte. E isso não é a forma como eu entendo que seja a melhor para eu tratar aquele com qual eu estou pedindo, né? Então hoje nós somos recebidos em Brasília de uma forma completamente diferente do que éramos recebidos há 3, 4, 5 anos atrás. Converso com alto escalão do governo federal sobre a municipalização do anel rodoviário, já está praticamente tudo acertado. Nós tivemos um encontro semana passada com o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que está viabilizando agora agilidade no que precisa de ter agilidade. O dinheiro que a gente precisava que fosse repassado a Belo Horizonte já está acertado, será repassado. São 60 milhões de reais aproximadamente, 65 milhões, para a execução de dos vários viadutos que a gente vai colocar no anel rodoviário. São os viadutos da BR-040 e da Via Expressa. E o anel rodoviário será entregue a Belo Horizonte todo reformado. Isso é bom que se diga. O que nós estamos esperando hoje é que esse anel seja reformado, ele já está sendo, as obras já estão acontecendo, e falta catalogar aquelas invasões que tem no entorno do anel rodoviário, porque aquilo também será transferido para Belo Horizonte. E vai caber a Belo Horizonte administrar essas invasões, essas ocupações, a gente tem que preocupar com essas pessoas que moram no entorno do anel rodoviário. Tudo isso deve acontecer, eu acredito, até o meio desse ano, até o mês de junho. Agora, sobre economia. O que a prefeitura tem feito para estimular novos empreendimentos aqui na cidade? É o que eu acabei de falar sobre a tarifa zero, sobre os ônibus. Eu tenho que incentivar as pessoas a ficarem em Belo Horizonte e não afugentar as pessoas daqui, aqueles que querem empreender na cidade. Então eu tenho que entender que o meu ISSQN, ele não pode ser cobrado da forma como vem sendo cobrado.
Eu perco para as outras grandes cidades, não só do estado de Minas Gerais, da grande Belo Horizonte, como as outras grandes capitais, né? A gente tem que incentivar as pessoas a construírem em Belo Horizonte. Eu já tive várias reuniões com o mercado para poder falar sobre esse assunto, e a gente está fazendo um projeto que seja para atender as pessoas que querem empreender em Belo Horizonte. E deixar bem claro que a Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem que ser parceira daquele que quer empreender na cidade. E quando eu falo empreender, não é pensar só nos grandes edifícios. Empreender é aquele que quer montar o barzinho lá próximo da casa dele. Eu tenho que ser parceiro dessa pessoa. Eu tenho que saber o que ele precisa para montar o estabelecimento dele e eu tenho que ajudá-lo a montar. Eu não tenho que ser sócio dessa pessoa. A prefeitura não tem que ser sócia de quem quer empreender. Ela tem que ser parceira. Claro, ela tem que cobrar as taxas que ela tem que cobrar, mas não da forma como vinha acontecendo na capital e fazendo com que eles fossem para outros municípios da grande Belo Horizonte ou para outras grandes capitais do Brasil. E esse projeto em elaboração, o que ele deve ter para desburocratizar e trazer esses investidores? Nós já estamos desburocratizando, essa é a palavra. Belo Horizonte já está toda sendo desburocratizada. Nós mudamos alguns secretários que pensam como eu, que querem o que a gente pensa e entende que é o melhor para Belo Horizonte, valorizar aqueles que querem empreender em Belo Horizonte. Porque essas pessoas são mais importantes para a cidade do que o próprio prefeito. E eu, quando estou em reunião na prefeitura, eu falo de forma bem aberta para todos aqueles que trabalham na prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos que servir ao povo da capital. Nós temos que ajudar as pessoas da capital. E é isso que nós temos que fazer com aqueles que querem empreender. Nós temos que ajudar essas pessoas a se estabelecerem na capital. E o que tiver de fazer para a gente chegar ao ponto que a gente quer chegar, a gente vai fazer. Em 2023, a Prefeitura lançou o Centro de Todo Mundo. O programa visa, entre outras coisas, a aumentar as oportunidades de moradia na região. Mas um levantamento recente da UFMG apontou para o crescimento da população em situação de rua. O que será feito para aumentar o acolhimento e resolver esse problema urbano? É um outro problema que não é de Belo Horizonte, esse problema é das grandes capitais do Brasil, esse problema é do país, esse problema é do mundo, não é só nosso. Em qualquer grande capital mundial que você for, você vai ver o mesmo problema que temos aqui em Belo Horizonte. O que eu posso dizer para o povo de Belo Horizonte é que nós estamos trabalhando e muito, pensando 24 horas em como resolver e dar dignidade. O que você quer, Álvaro? Eu quero dar dignidade para as pessoas que moram nas ruas de Belo Horizonte. Eu quero que essas pessoas tenham um lugar para morar. Eu quero que essas pessoas tenham um lugar para viver. Eu quero que essas pessoas possam sair de casa, da casa delas ou de onde elas estiverem morando, para poder ir trabalhar. Eu quero ver essas pessoas trabalhando e nós estamos, agora é início de mandato, né? Nós já estamos bem próximos de começar a execução do projeto que a gente está montando para poder acabar de uma vez por todas com isso em Belo Horizonte. A gente já catalogou, né, o número cresceu demais, o número de pessoas em situação de rua, mas a gente sabe que a gente pode e vai resolver esse problema. Então, especificamente nesse projeto, deve ter alguma medida? Primeiro, essa pessoa, a gente tem que entender por que ela está ali. E depois começar a responder todas as perguntas que são feitas primeiro para nós, da Prefeitura de Belo Horizonte. Por que ela está, se ela precisa de casa, se ela precisa de emprego, se ela precisa de um auxílio médico, se ela tem algum problema mental que fez com que ela fosse para a rua, se ela foi expulsa de casa para poder morar na rua, se a rua é a primeira opção dela ou se a rua não é a primeira opção dela. Nós já estamos fazendo esse estudo através da Secretaria de Assistência Social para poder depois, aí sim, chamar não só, não é a Prefeitura tomar uma atitude, é a Prefeitura junto com a sociedade, junto com o Ministério Público, e aí eu mando um abraço para o Dr. Paulo de Tarso, porque está conosco nessa luta, é o Tribunal de Justiça, é a imprensa, é todos entendermos que esse problema é nosso, é de Belo Horizonte, e não cabe só ao prefeito abraçar a ideia e resolver esse problema. Além do aumento das oportunidades de moradia, o programa Centro no Mundo
inclui a revitalização dos espaços públicos, né? Temos a reforma da Rua Sapucaí, a requalificação de praças, mas uma delas, especificamente, está em obras há mais de um ano, a Praça do Papa. Até morreu o Francisco, já estão escolhendo o novo líder da igreja e a Praça do Papa não é aberta ao público. Há previsão de reabertura? Em que pé estão as obras? Até para explicar de uma forma bem simples para as pessoas por que a Praça do Papa está demorando mais do que, por exemplo, a Praça da Rodoviária, né? Por que a Praça do Papa está demorando mais do que a Praça Sulacap, que hoje vai levar, né, que agora vai levar, a Câmara vai aprovar, nós mandamos um projeto para a Câmara, o nome de Fouad Noman. É porque a Praça do Papa, o piso dela é tombado. Você não pode chegar ali e criar o piso da forma como você quer. E a empresa que faz aquele piso, ela teve problemas para poder entregar o piso para Belo Horizonte. Nós dependemos dessa empresa, nós dependemos desse piso para poder fazer o que estamos fazendo na Praça do Papa, a reforma que está sendo feita. O que Belo Horizonte está fazendo agora? Enquanto não chegam essas pedras para poder formar o piso da Praça do Papa, nós estamos adiantando todo o processo em torno dela, para assim que chegar o piso, entregar. A gente quer entregar, a gente vai entregar o mais rápido possível, a gente acredita que até agosto, setembro, a gente possa entregar para o povo de Belo Horizonte a praça que é símbolo da cidade, a Praça do Papa. Prefeito, a cidade do Rio de Janeiro recebeu recentemente um mega show da Lady Gaga. No ano passado foi a Madonna. E em Belo Horizonte, há previsão de alguma grande atração internacional? Olha, eu não posso falar a grande atração internacional, mas eu posso falar que esse é o nosso pensamento. O que eu estou mudando também na Prefeitura de Belo Horizonte são as ideias. É a forma como a gente pensa a capital dos mineiros. A capital dos mineiros é, sim, a capital de grandes eventos internacionais. E é o que eu quero para Belo Horizonte. Ninguém vai tirar, como as pessoas perguntam, vai tirar dinheiro da saúde, da educação para poder trazer cantor internacional para cá? Não, ninguém vai mexer no orçamento da saúde, da educação e em tantos outros orçamentos. O que nós vamos fazer e o que nós estamos fazendo é colocando entretenimento também como prioridade da cidade. Nós temos que ter entretenimento para as pessoas, porque o entretenimento, ele fomenta o comércio, ele que traz mais pessoas para poder usar o aplicativo, aquele que está me ouvindo agora, que é o motorista de aplicativo, do táxi, ele sabe a importância de um grande evento na cidade. São os hotéis, é o imposto que se paga, que se gera, o cálculo que se faz, porque poucos conhecem esse cálculo, às vezes falam, investiu tantos milhões, mas recebeu em imposto 10 vezes mais do que aquilo, então a gente sai muito no lucro. O que eu quero é colocar Belo Horizonte de novo no mapa internacional dos grandes eventos. E não é só no mapa internacional. A gente tem espaços como a Praça da Estação, eu quero fazer o aniversário de Belo Horizonte. O aniversário de Belo Horizonte pouco é comemorado. Eu quero comemorar o aniversário da cidade com o povo de Belo Horizonte. Eu quero um grande evento no final do ano, como já tivemos em outras oportunidades, o Réveillon de Belo Horizonte, que era lindo, era maravilhoso, e de repente sumiu. Acabou, parou, e ninguém fala mais isso. Eu quero o Arraial de Belô, como sempre foi, um dos maiores arraiais do Brasil, né? É o maior arraial do sul-sudeste do país, e é o Arraial de Belô. Aí eu já falo para você, antes chamado de Arraial de Belo Horizonte, nós vamos voltar com a marca que fez ele chegar onde ele chegou. E a marca é Arraial de Belô. Quem nasce em Belo Horizonte, como eu nasci, sabe que nós, quando estamos fora do nosso estado, quando as pessoas perguntam, você é de Belô? Você é de Belô. Eu sou de Belô com muito orgulho, e o Arraial de Belô vai vir mais forte do que nunca. Já para o próximo, essa mudança. Já agora. Eu tive semana passada, semana retrasada, com o ministro do Turismo. Fui recebido pelo ministro do Turismo. E é essa cara que a gente quer dar para a cidade. A gente quer o Arraial de Belô, a gente quer fortalecer os grandes eventos na cidade, a gente quer uma cidade mais feliz, mais bonita, a gente quer uma Belo Horizonte mais organizada, não dizendo que ela não seja organizada, mas a gente quer Belo Horizonte mais colorida. E quando eu falo colorida, não é só colorir as ruas. Música é colorir a cidade. E a gente quer colorir com grandes eventos também. Gostaria de voltar um pouquinho, porque você citou a intenção de fazer uma comemoração de aniversário especial de Belo Horizonte. Em dezembro.
Você poderia dar alguma pista aí do que pode vir por aí? Eu fiz o convite pro Gustavo Lima, tem que ver se ele vai aceitar e se a gente vai aguentar pagar. Fiz o convite para ele, tive recentemente no evento que ele promoveu do lançamento de um banco que ele está lançando no mercado, e também no Mineirão, onde ele fez um evento. Ele lota o estádio, ele é uma pessoa de Minas Gerais, ele tem a cara do povo de Belo Horizonte. Hoje é um fenômeno nacional e internacional. A gente quer grandes cantores, mas sempre lembrando, acompanhados da nossa cultura. Quando a gente falou que a gente queria para o próximo Carnaval de Belo Horizonte uma grande atração, como foi o Alok, que levou quase 1 milhão de pessoas para Afonso Pena, entendam, por favor, não quero acabar e não vou deixar ninguém acabar com os pequenos blocos. Eu não vou deixar ninguém mexer nos pequenos blocos, naqueles que fizeram o carnaval até hoje. Não é tirar desses para colocar num grande artista, é você poder trazer também um grande artista, assim como foi o Alok, mas sem mexer na estrutura do Carnaval de Belo Horizonte, que já é fantástica, é agregar. O que você vai fazer? Agregar ao Carnaval, agregar ao nosso final de ano, que culmina não só com o aniversário da cidade, como com o Réveillon, que sempre foi lindo, foi maravilhoso, e a gente, de repente, não tem mais o nosso Réveillon como tínhamos. Prefeito, agora para a gente fechar, você gostaria de deixar um recado final a quem está nos assistindo? Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de falar. Eu sempre falei por mais de quase 30 anos em outra emissora, mas eu sei que aqui eu falo para um público específico e tão grande quanto, né? Eu agradecer a vocês por estar aqui com vocês e dizer para o povo de Belo Horizonte que nós estamos trabalhando. Se há uma pessoa que pensa 24 horas, eu falei do rádio, por quê? Porque eu abri mão, era o meu sonho, a minha vida está toda dentro do rádio e da televisão, e todos sabem disso, você sabe, por onde eu ando, todas as redações que eu vejo, Álvaro, não, eu abri mão disso tudo para poder cuidar do povo de Belo Horizonte. Se tem uma pessoa que passa 24 horas pensando em como melhorar a vida do Belo Horizontino, sou eu. Eu acordo e durmo agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me deu e está me dando. E agradecer sempre, eternamente, ao prefeito Fouad Noman por ter me escolhido para ser o vice dele. Damião, muito obrigado pela conversa. Seja sempre bem-vindo para voltar aqui. O Alvorada em Pauta de hoje fica aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.